É claro que são propósitos bastante diferentes, do ponto de vista, digamos assim, de resultados. Nós queremos influir nas eleições, vocês querem influir na formação de pessoas. Né? Mas no fundo, né, o objetivo no fundo é o mesmo. Bom, a dificuldade de levar é que nós precisamos, né, montar uma estrutura de comunicação. E uma estrutura de comunicação, ela precisa ter recursos. E nós descobrimos que essa apatia geral dos eleitores também faz com que os recursos não sejam fáceis de se conseguir. A finalidade pela qual a gente está batalhando é que operar uma ONG de comunicação. Para quê? Né? Para que essas questões sejam sempre vivenciadas pela população. Né? E isso nunca está nas mídias. Obviamente as mídias também são cooptadas. Uma outra coisa interessante também é o seguinte, olha, existe um indicador, né, de que os parlamentos, né, não têm muita consideração. Então só 12 ou 15% da população acha que o Congresso está fazendo alguma coisa de bem para o país. Né? O resto não. 80%, 85%, 90% da população está sempre rejeitando. São todo um bando disso, daquilo e tal. Mas, na verdade, na hora de votar, reelegem essa mesma turma. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, que coisa mais estranha isso, né? Mas, no fundo, a apatia, né, ela se mostrou perniciosa do ponto de vista do desenvolvimento do país. Porque nós achamos que basta eleger um rei, que as coisas estão resolvidas, e onde está o poder, nós achamos que a nobreza tenha se instalado. Né? É como se estivéssemos ainda vivendo na Revolução Francesa. Você tem o rei, mas tem a nobreza que acaba mandando mais que o rei. Né? Mas a gente tem como responsabilidade de cidadãos conscientes tentar levar isso. Eu acho que a gente deveria bater na porta deles e explicar isso aí para poder ter apoio, porque para andar alguma coisa precisa de apoio financeiro, senão não anda, porque a mídia social é cara. Nós temos, portanto, né, uma visibilidade muito pequena. Né? Para você pôr a mão no bolso, né, você tem que ter alguma mensagem que emociona. Né? Então é claro que se eu ligo a televisão e tem lá os Médicos Sem Fronteiras, você se comove e você pedir R$1 por dia, você coloca lá. Né? Agora, se você pedir a mesma coisa para uma causa política, não é uma causa política, é uma causa de cidadania. É cidadania. Então hoje, inclusive, está acontecendo isso. As pessoas estão brigando pelas eleições, né, de presidente, mas já votaram nas eleições dos deputados. Né? E a Câmara já está definida. E, portanto, como é que vai ser os 4 próximos anos, já está definido pela natureza das pessoas que compõem o Congresso. Olha, a gente tentou, obviamente, acessar o maior número possível de candidatos para saber se eles apoiariam o que a gente chamava de uma pauta agrícola ou não. Né? Depois, nós tivemos um reforço porque houve uma ideia de fazer um projeto que fosse multi-associação. Né? Sim. Então, o projeto passou a se chamar 200 Mais. Né? No 200 Mais, a gente acabou recebendo contato com várias outras, umas 40 entidades também de cidadania. Sim. E com isso a gente conseguiu fazer uma mensagem geral que atingiu, acredito que todos os partidos e todos os candidatos. Mas aí entra uma outra questão, né? Sim. Que é a questão da representatividade. Né? Ela, hoje, as 513 vagas, né, não representam mais a população. Aliás, nunca representou desde o começo. Porque como é que nasceu essa tal regra da legislatura? Né? Ela, na verdade, ela nasceu na ditadura, né? E depois se propagou para a atual. Né? E não houve provavelmente nenhuma mudança muito grande no princípio do que era. Né? Você precisa ter um Congresso que seja, de alguma forma, mais manipulável pelo Poder Executivo. E é por isso que esse sistema, como nós adotamos, né, de eleger primeiro a Câmara, para depois eleger o presidente, né, é um sistema instável, porque você elege as pessoas sem saber quais são as negociações que eles vão ter que fazer. Então, quando eles vão para as eleições, só tem princípios das negociações. Depois que terminam, começam as negociações. Né? Por outro lado, também não é eleito aqueles que são votados, né? É incrível a quantidade de artifícios que foram sendo feitos, né, para a gente viver não uma democracia, mas um simulacro da democracia. Então hoje, das 513 vagas, em torno de 20% delas, né, é que são eleitas, são preenchidas por candidatos que chegaram lá por votos próprios.
O resto tudo é manipulação e pragmatismo. Tá? O quociente eleitoral, que define o mínimo, aí isso implica que você pode trazer um puxador de voto, o puxador de voto transfere votos dele para outros, e no fim você tem uma Câmara que você não reconhece lá quem são as pessoas que mas foram votadas. Foram votadas. Só que as regras também foram manipuladas. Nós da Unifer temos uma proposta que vamos levar ao Grita, de a gente fazer um acompanhamento dos deputados. Quer dizer, nós vamos tentar montar uma estrutura que cada deputado seja monitorado por 2 ou 3 universitários, principalmente se for da região dele. E a gente teria um lugar para colocar diariamente as atividades que eles estão fazendo e emitindo pareceres prós e contra a comunidade que ele está fazendo. Então, o objetivo que a gente está preparando e que eu me aproximei do Grita, que pode nos ajudar nesse sentido, se for o caso, será de criar um sistema de controle dos representantes hoje, dos deputados e dos senadores. Isso aí vai demandar também um trabalho muito árduo e também eu preciso também de muita massa crítica, que vocês têm em excesso, e pouco dinamismo, porque vocês são todos velhos. Eu estou com a turma de 18 e 20 anos, então eu tenho a equipe, eu tenho um potencial para a gente pôr em prática as boas ideias que vocês têm. Então, a minha proposta, que hoje eu vim falar consigo, é de vocês nos abrirem no Grita para ouvir a nossa proposta e ver se ela é merecedora da gente trabalhar nesse sentido. Olha, com certeza, né? Interessa muito, porque veja, nós estamos falando aqui exatamente dessa distância que vai hoje, né, entre a população e os seus representantes. Ou seja, há um gap de práticas de cidadania. Né? Nós falamos que nós queremos ser uma ONG de comunicação voltada exclusivamente para o poder legislativo. Então, significa que a cada 2 anos nós temos uma chance de recomeço. Né? Então, nós fizemos uma experiência, primeira experiência agora com o nível federal, mas agora vem aí as eleições municipais. O que é que nós vamos fazer? Né? Vamos tentar alguma coisa junto à Câmara dos Vereadores. Né? Isso ainda não está claro, porque é a primeira vez, obviamente tem 5 mil e tantos municípios no Brasil, certamente a gente não vai ter fôlego para você ter alguma estratégia de como conduzir isso e tal. Né? Mas é uma coisa muito atraente, né? Porque no fundo nós não vivemos numa federação, a gente vive no município, né? Ou mais, a gente vive no bairro. Né? Então, essa fiscalização, né, é muito mais fácil, deve começar, né, com a tecnoprática, com os vereadores. Né? E nesse país que nós estamos vivendo hoje, qual é o risco da gente ser perseguido também? Eu acabei sendo, de alguma forma, né, atingido pela ditadura. Eu sei sua história. A gente achava que o que nós estávamos fazendo lá era só ações de cidadania e não tinha... Lógico. Na verdade, né, eu acabei tendo que retornar ao ITA numa outra condição, depois para poder terminar o meu diploma, né, por conta de que, na ocasião, né, a gente tinha proposto, numa decisão de turma, nós tínhamos proposto que o Paraninfo devia ser o Alceu Ramos Lima, que era um líder católico, e ele é uma das poucas vozes dissidentes e públicas com relação ao regime que se instalava. E foi por conta desse tipo de crime de opinião é que a gente acabou tendo que se retirar da escola. Né? No meu caso ali, não estava faltando mais nada, já tinha completado tudo, só faltava o cerimônia da diplomação, né? Que acabou acontecendo 41 anos depois. Ainda bem, mas foi merecido. A nossa turma também não teve formatura, nós recebemos um diploma na secretaria. Mas é verdade, porque a gente sempre que é jovem tem algum espírito mais avançado, mas foi mal entendido. A gente está com uma ideia boa, com uma ideia sem princípios ruins, e no entanto a gente pode ser retalhado hoje. Então eu senti com alguns colegas que eu me aproximei que também não quiseram fazer ou participar desse tipo de iniciativa que a gente quer fazer, com medo de retaliação. No entanto, tem um grupo bom que vai nos acompanhar e a gente vai tentar implementar essa ideia, e se tiver a ajuda de vocês, ou a participação, ou a cooperação, fazerem junto, eu acho que é bem válida. Então, eu diria que a gente terá o máximo de boa vontade para ver onde é que nós podemos somar. É claro que são propósitos bastante diferentes, do ponto de vista, digamos assim, de resultados. Né? Nós queremos influir nas eleições, vocês querem influir na formação, né, de pessoas. Né? Mas no fundo, né, quem sabe essas duas coisas, é o mesmo. O objetivo no fundo é o mesmo, né? É fazer com que melhores condições, né, intelectuais e de formação ativa as pessoas, para que essas pessoas cada vez mais melhorem
a escolha dos seus representantes. E também que os que estão lá, sabendo que vão ser monitorados, tenham mais um pouco de responsabilidade, porque vão ser expostos à opinião pública, né? Mas vamos ver esse caminho. Vocês vão marcar e nós vamos lá nos encontrar com vocês. A juventude com os nossos 80 anos, que eu também tenho mais de 80, Então saiu. Isso. Mas de toda forma, muito obrigado, Manhoto. Foi um prazer ter encontrado com esse espírito tão aberto e tão empreendedor. Viu?